ar o programa Inovação. Hoje vamos aprender juntos sobre a Carta Brasileira de Cidades Inteligentes e como pode impulsionar os projetos de segurança eletrônica. Fique conectado! Você conhece a Carta Brasileira das Cidades Inteligentes? Essa iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Regional vem sendo acompanhada desde o início pelo Comitê de Inovação da BESE e os parceiros do Programa Nacional de Inovação, Terra 2 Inova. A carta é dividida em duas etapas. A primeira, que foi chamada de Produto Mãe, foi entregue em dezembro do ano passado e conta com recomendações para os gestores municipais sobre o ecossistema de cidades inteligentes. Agora chegou a hora de trabalhar nos desdobramentos práticos com a segunda fase, o produto filho. Para isso, a ABESE, junto ao programa Terra 2 Inova e Fórum Brasileiro de IoT, encabeçam um framework para a implementação de projetos de cidades inteligentes em municípios de pequeno e médio porte, com o auxílio de plataformas de inovação, o chamado Projeto 51. Para desenvolver este trabalho, está sendo lançada uma campanha de projetos pilotos em 30 municípios brasileiros, encabeçados pela Prefeitura de Fortaleza e Campina Grande. A primeira fase vai mobilizar os Competecs, em parceria com a Academia BESE, o ABESE Labs, BY PNI T2I, o Desafio IoT, embaixadores caninos também BY PNI T2I, entre diversos outros frameworks do programa e seus cofundadores. Hoje, o presidente do Programa Nacional Terra 2 Inova, o Robson Arantes, recebe Laís Andrade Barbosa de Araújo, coordenadora geral de Apoio e Gestão Regional e Urbana do MDR, Ministério do Desenvolvimento Regional, para falar das ações em conjunto do PNI T2I e seus cofundadores através da Carta Brasileira das Cidades Inteligentes e seu produto filho, o Projeto 51. Vamos nos conectar com essa parceria? É com você, Robson. Olá, hoje vamos falar com a Laís Andrade Barbosa de Araújo, coordenadora geral de Apoio à Gestão Regional e Urbana do MDR, Ministério de Desenvolvimento Regional. E é também a coordenadora geral da Carta Brasileira das Cidades Inteligentes. É um prazer recebê-la aqui no programa Inovação da ABESE. Obrigada, Robson. Fico muito feliz pelo convite, né? Mais uma oportunidade para que o MDR possa falar sobre o que ele vem trabalhando em relação à temática de cidades inteligentes, né? Eu estou à frente dessa coordenação geral de apoio à gestão regional e urbana, que fica na Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano do MDR. Então, a gente trabalha aqui com diversas temáticas, né? E uma delas é a temática de cidades inteligentes, né? Então, nesse processo, a gente tenta alinhar a transformação digital ao desenvolvimento urbano. Então, fico muito feliz pelo convite. Obrigada. A gente que agradece sempre, né? Desde aí, tanto a ABESE, né? Que é a Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança, né? O PNT2I, que é o Programa Nacional de Inovação Terra 2 Inova, cofundado pela ABESE e pelo Fórum Brasileiro de IoT. Nós participamos desde lá no comecinho da carta, né, ao convite na época, né, o Victor Menezes, que era o secretário da CETEL, da Secretaria de Comunicações, né, que era o MCTIC antigo, né, e agora foi separado, é o MCTI e o MCOM, né. Mas, iniciando o nosso bate-papo, né, nós ficamos mais de 1 ano e meio só para fazer a carta-mãe, né, e depois agora já está trabalhando com os produtos filhos da carta, mas vamos começar a explicar essa história toda. Então, Laís, iniciando aí as perguntas, né,
conta um pouquinho, né, da história da carta aí e como que foi a construção, o processo de construção da carta. Claro, Robson. A Carta Brasileira para Cidades Inteligentes uma iniciativa, né, dessa secretaria SMDRU, né, de congregar as diversas ações de cidades inteligentes que estavam dispersas no território, né? Então, o MDR liderou esse processo em parceria com os outros ministérios, o MCTI e a MICOM, né? E a intenção da carta foi congregar atores e atrizes relevantes dessas ações, cidades inteligentes, que realizavam ali, tinham suas estratégias, e a carta ela veio para tentar ser um documento norteador, né? Uma forma de juntar essas diversas iniciativas, uma forma de ser uma referência nesse processo, né? Então, a carta, ela é o que a gente chama de um produto mãe, né? A carta, ela é fruto de um trabalho de uma comunidade, de várias pessoas, instituições, e a ideia é que ela seja um documento de fato político, né? Que expressa essa agenda brasileira para cidades inteligentes. Então, a gente tem como outras instituições, o MCTI, o MCOM, né, o MDR também liderando esse processo, e é um processo que se inicia ainda em 2019, né, quando houve o lançamento dessa iniciativa, e aí até o seu lançamento em dezembro de 2020, a comunidade se encontra em vários momentos, né, com oficinas, a gente teve oficinas presenciais no momento pré-pandemia, né? A iniciativa ela foi lançada em março de 2019, e aí a gente passa por 2 oficinas presenciais, depois a gente passa a ter em 2020 a oficina virtual, grupos de trabalho foram estabelecidos, né, para discutir temas específicos da carta, foram estabelecidos momentos de escuta com essa comunidade, com esses atores e atrizes relevantes, né? Então, esse processo ele foi amadurecendo de 2019 até o fim de 2020. E aí, ainda nesse processo, a gente faz um momento de escuta para a sociedade, a gente abre a carta para consulta, né? Em outubro de 2020 foi o momento da consulta pública. E a gente lança a carta, a gente fecha esse documento, e não quer dizer que essa iniciativa ela para por aí com o lançamento do documento, mas o documento ele é lançado em dezembro de 2020, né? Então, esse é um pouco desse processo, assim, de como é que se originou. A ideia era juntar essas iniciativas dispersas, ter um pouco de discussão sobre o que a gente vale colocar nesse documento, quais são as impressões das pessoas que estão contribuindo, até o momento em que a gente lança em dezembro de 2020. Perfeito. Então, lembrando, né, a BESE, o Fórum Brasileiro e o Programa Nacional de Inovação Terra 209 estiveram presentes por todo esse processo, contribuindo com as questões de segurança eletrônica, segurança pública no quesito de segurança eletrônica, nas questões de IoT de tecnologia, que é importante, muito importante para as cidades inteligentes, mas não são últimos, elas têm que ser conjugadas, isso nós já vamos falar daqui a pouquinho, né? Você imagina, foram mais de 200 pessoas, né, trabalhando num processo vivo, lá em Brasília, né, lá no comecinho, aí veio a pandemia, a gente tem que fazer tudo remoto, mas a gente conseguiu lançar a carta, que vocês podem procurar na internet, a Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, lá com todos os participantes, o Fórum Brasileiro de IoT, a ABES, o programa, estiveram presentes representando aí todos os segmentos, tanto segurança eletrônica, quanto de IoT, ou quanto a inovação no Brasil, né? Seguindo, né, você já falou um pouquinho a respeito dos objetivos, mas a carta tem uma estrutura que eu vou perguntar para você, né, e lá dentro tem aí os objetivos da carta. Então, você poder falar um pouquinho aí como está estruturada a carta, né, e o seu objetivo inicial. Bom, a carta, ela tem como estrutura, né, um momento em que a gente fala do contexto brasileiro. A carta, ela tem 4 partes, assim, mas a gente começa do contexto, né,
do porquê que essa carta ela foi construída, para quem ela foi construída, para que essa carta está existindo, né, está passando a existir. Então, a gente traz um pouco do contexto brasileiro, dessa diversidade territorial, dessas diversas realidades que a gente tem, né, e que não existe um conceito assim, puro e simples do que seria essa cidade inteligente, né? Mas a cidade inteligente brasileira é aquela cidade que tem o cidadão como centro das suas atenções, né? Então, na estrutura, é assim que a gente divide, a gente fala do contexto, a gente fala da agenda, que seria o coração da carta, né? Onde a gente traz o conceito brasileiro para as cidades inteligentes, a gente traz princípios balizadores, a gente traz diretrizes norteadoras, a gente traz os objetivos e recomendações, que são, de fato, a parte mais que a gente considera mais relevante, assim, dessa carta, são os objetivos e recomendações. E, assim, para cada objetivo, a gente tem um contexto de por que aquilo foi elencado como objetivo, né? A gente fala da transformação digital alinhada ao desenvolvimento urbano, a gente fala de acesso à internet, a gente fala de economia local, a gente fala de governança digital, de governança urbana, de financiamento. Então, a carta ela tentou abranger tudo isso na sua agenda, né, já que ela é um documento político de país, então, ela tentou abranger isso na sua agenda. A gente fala também na estrutura de um processo de continuidade da carta, né, e tem outros documentos, como anexos, lista de participantes, de todas as pessoas que contribuíram, né, e que se sentem ali representadas nesse documento. Além dessa pergunta sobre a carta, qual foi a outra, Robson? Não sei se eu respondi plenamente. Não, claro que isso. Então, é a estrutura, né? Quer dizer, né? E no caso ali, né? Qual o objetivo da carta e a quem se destina? Sobre o objetivo, a carta ela não traz uma fórmula, né, de como tornar a minha cidade inteligente. Mas o objetivo da carta é direcionar, é orientar o município, seja ele grande, seja ele pequeno, né, de como desenvolver essas ações. Quando a gente tem na estrutura os objetivos e recomendações, a gente direciona esse objetivo a quem deve, né, implementar, quem deve realizar. Então, quando vocês forem dar uma olhada na carta, quando vocês forem conhecer a agenda da carta, para cada objetivo a gente tem lá, esse objetivo é do governo federal, é do governo municipal, é do governo estadual, é de um setor privado, então, ela já traz esse direcionamento para os objetivos e para as recomendações. Então, por isso que a gente considera essa parte a mais rica, né, do documento, porque ela já endereça essa problemática. Então, se um município ele é pequeno, ele ainda está no início desse processo de tornar essa cidade mais inteligente, então ele pode começar conhecendo a carta, conhecendo o que a carta já direciona. Então, esse é o principal objetivo, né? Então, para cada realidade, é possível fazer uma customização caso a caso, né? Quando você conhece o documento, você pode entender que determinado problema que você quer solucionar, a carta talvez já tenha uma luz ali para endereçar essa solução. E a quem se destina, né? Como a carta ela tem essa preocupação de promover o desenvolvimento urbano alinhado com a transformação digital, a carta ela tem um público, né, extremamente extenso, né, que seriam esses tomadores, essas tomadoras de decisão, né, seriam os agentes técnicos que são as pessoas que vão ali desenvolver essas estratégias, né? Então, o público da carta ele é extremamente amplo e a gente destaca, né? Quem está ali de frente nos municípios, quem está, de fato, para solucionar esses problemas, mas também outros níveis de governo podem fazer uso desse documento, profissionais do meio técnico e científico, né, instituições de ensino e pesquisa também, setor privado. Então, o público de fato, bem extenso, né, mas o intuito principal seria voltado para esses agentes técnicos e políticos, esses tomadores de decisão dos municípios.
Ah, maravilha, perfeito. Isso é muito importante a gente salientar, né, a quem se destina e quais são os objetivos da carta, porque a ABESE, o Fórum Brasileiro de IoT, o Programa Nacional de Inovação Terra 2 Inova, eles já estão em processo, né, a gente já vai falar daqui a pouquinho, né, até agora a gente falou do produto mãe, que a gente chama a Carta Brasileira das Cidades. Nós temos os produtos filhos também, que é uma continuidade disso, que nós vamos falar logo depois do comercial, né, e que o Programa Nacional, junto com seus cofundadores, está trabalhando efetivamente para levar o conhecimento e começar a fazer as primeiras ações práticas. Então, nós já estamos falando com os deputados estaduais, né, com as assembleias estaduais, né, os parceiros federais, como o IMCTI, o próprio MDR, que é né, quem construiu a carta, né, outras entidades, né, nós temos estruturas acadêmicas, que é o Competec, que está trazendo os institutos federais, como recentemente a adesão do Instituto Federal do Ceará, com 60 mil alunos, 32 municípios envolvidos, né, já se começa o trabalho. E aí nós estamos conversando com cada um desses atores. Vocês perceberam que nós falamos de vários atores, né? Falamos de deputado da Casa Legislativa, nós falamos da academia, né? E um dos trabalhos nossos é de letrar isso, né? Existe um trabalho também dos produtos que a Alice vai falar daqui a pouquinho, né? Que tem a ver com essa parte educacional, então o programa também adota essa parte educacional. Então, o objetivo nesse momento é levar esse conhecimento da carta e engajar para que nós possamos iniciar os processos, realmente mobilizar os municípios para, efetivamente, na prática, começar o processo de implementação. Como a Laísa falou, não é uma receita de bolo, né? Mas existem orientações, e aí nós começamos a criar ações para isso, e nos produtos filhos a gente já vai falar um pouquinho melhor disso. Então, primeira coisa que a gente quer passar nesse primeiro bloco é que não é um documento solto, né? Ele é uma ação viva, né? Existem vários atores aí, mais de 200 participaram, já está indo para as ações práticas, né? Processos pilotos, né? De toda essa comunidade, né? Aí eu pergunto para explicar um pouquinho, né? Esse conceito da comunidade viva da carta, né? Que sempre o pessoal no trabalho, né, do desenvolvimento da carta, sempre falava da comunidade que ela não é estática, era uma comunidade viva. Isso, a carta, ela também foi feita para manter, né, essa comunidade ativa, para que ela se sinta ali representada, e a comunidade são essas pessoas, essas instituições que participaram do processo, ou seja, desde o início, ou entraram em outros momentos, né, e essa comunidade, ela se enxerga de alguma forma nesse documento, ela se enxerga como alguém que contribuiu para esse momento tão importante do país, né, de ter um documento de referência. Então, a comunidade são essas pessoas que trabalham com essa temática de cidades inteligentes, né, com desenvolvimento urbano, transformação digital, são esses atores, essas atrizes relevantes que estão nesse processo, né? Então, essas pessoas, elas se sentem representadas na carta, elas participam, elas acompanham o que o Ministério vem desenvolvendo, quais são os desdobramentos dessa carta, né, que estão por vir. Elas podem seguir a gente através dos projetos que a gente tem também, como a Redes, como o Traduz. Então, a comunidade são essas pessoas que contribuíram, que continuam contribuindo, que estão sempre tentando dar continuidade a essa temática tão relevante, né? Tem também, além desses atores e atrizes relevantes, tem também o que é que eles estão produzindo, né? Então, a gente mantém essa relação de manter essa comunidade ativa, e é uma preocupação nossa também, é uma preocupação da carta. A carta tem uma seção sobre como manter essa comunidade ativa, a terceira seção, né? Essa é uma preocupação nossa também. Perfeito. Então, não é um documento estático, é uma comunidade, né? Venha fazer parte dessa comunidade também, através da BESE, do fórum, do programa, que são os intermediários aí
destes setores, né, de segurança eletrônica, de IoT, de inovação, perante a carta, né, levando e construindo aí, né? Então, daqui a pouquinho a gente vai falar dos produtos filhos, e aí vai ter uma convocação para vocês. Mas, antes da gente ir para o intervalo, tem uma pergunta aí, já fazendo a amarração, a Laís já citou um pouco, né, dos pontos, né, da carta, e que fala a respeito da questão da transformação digital e também do desenvolvimento urbano. Então, a pergunta, né, que a gente pediu para ser inserida é justamente, né, na questão da transformação digital e de IoT, como ele se interfaceia com o desenvolvimento urbano, né, e como está consolidada essa relação na carta. A carta, ela tem essa preocupação de conceituar a cidade inteligente como aquela cidade que é inovadora, que é inclusiva, né, que coloca o seu cidadão no centro da sua preocupação. Então, são temáticas que andam juntas, né? Então, o desenvolvimento urbano, ele não acontece se não houver o acompanhamento da transformação digital, se não houver conectividade, se não houver acesso à internet, se não houver uma forma de pensar no desenvolvimento a partir da educação, da comunicação. Então, a gente tem essa característica, né, de integrar essa transformação digital nessas ações de desenvolvimento urbano sustentável, né, porque, por exemplo, você não pode desconsiderar que esse é um processo que só vai avançar daqui para frente, né? A gente passou por todo esse, passou e vem passando por todo esse momento da pandemia, em que sem a tecnologia, nós estaríamos numa situação muito pior, né? Então, a carta, ela fala dessa necessidade de integrar essas agendas, né? Respeitando também as desigualdades presentes, utilizar a transformação digital para reduzir as desigualdades e não para ampliá-las, né? A gente fala também da necessidade de fomentar esse desenvolvimento econômico local, né, utilizando a transformação digital, que é outra coisa que a gente viu também nessa pandemia, como é que o comércio do bairro, ele pôde continuar vendendo ali, ele pôde continuar ativo, ele precisou se inserir digitalmente. Então, para que a cidade ela evolua, ela seja cada vez menos desigual, ela seja mais inclusiva, ela seja sustentável, é necessário fazer uso dessa transformação digital. Então, a carta, ela tem esse espírito, ela coloca o cidadão no centro da sua preocupação e enxerga, né, utilizando a transformação digital, como você pode promover essa melhoria da qualidade de vida do cidadão. Então, é como a gente pensa sobre desenvolvimento urbano. Perfeito, né? Então, no desenvolvimento da carta, sempre foi essa preocupação, né? Existem os nichos, né, de entendimento, e principalmente na área de tecnologia, da onde nós vimos, de IoT, de segurança eletrônica, se entendem exclusivamente como as cidades inteligentes, alguém, uma entidade que está absorvendo soluções de IoT, de tecnologias 4.0. E dentro da carta, a gente percebeu que existe muito mais pontos, né, que na verdade o ponto focal é o cidadão, e que as tecnologias estão direcionadas para isso. Então, um equilíbrio entre, né, a questão, a cidade como todo, o entendimento geral. Então, se você olhar na carta, você vai ver que não são só pontos de tecnologia, existe a tecnologia, com certeza, cita o decreto de IoT do Ministério de Ciências e Tecnologia, mas também diversos outros pontos. Então, a comunidade é muito rica porque existem diversos atores, né, entendendo o universo das cidades inteligentes como um objeto, né, como um sistema, né, que é, né, de fato, eclético, né, com pessoas lá dentro, e aí trabalhando dentro do processo de desenvolvimento, como os ODS, né, do desenvolvimento sustentável, e a tecnologia vem para isso também, para consolidar esse processo, né. Ok, então vamos fazer um breve intervalo, e aí daqui a pouquinho a gente já volta falando aí dos produtos filhos da carta. Não saia daí. Viram como é importante a Carta Brasileira das Cidades Inteligentes? Vamos fazer um breve intervalo, mas nós voltamos já já. Olá, tudo bem?
Meu nome é Lucas, sou consultor comercial da Fulltime e eu tenho uma pergunta para você. Você conhece os produtos da Fulltime? Ou sabe onde pode utilizar os nossos serviços? A Fulltime é uma empresa desenvolvedora de software exclusivamente do mercado de segurança eletrônica. Contamos com um produto em rastreamento, com o FullTrack e o novo F-Mobile, produtos de monitoramento com o FullArm, FullCenter e serviços de CFTV com gravação em nuvem ou local, ou totalmente híbrido com o FullCAM. Ficou curioso? Gostaria de saber mais ou até mesmo receber uma apresentação? Entre em contato através do telefone que está aqui embaixo ou nos siga nas redes sociais. Um grande abraço! Estamos de volta com Robson Arantes e a Laís Andrade Barbosa de Araújo para continuar com a apresentação dessa parceria tão importante para a segurança eletrônica e para o Brasil. Ok, pessoal, estamos de volta aqui com a Laís para continuar essa conversa da Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, a qual a ABESE, o Fórum Brasileiro de IoT, o Programa Nacional de Inovação Terra 2.9, fazem parte, né? E nós falamos no primeiro bloco bastante a respeito da Carta das Cidades, mas que é chamada, né, dentro da estrutura de produto-mãe, né? Mas existe também, nós falamos que não é só um produto, né, não é só a carta, ela é uma comunidade ativa e ela tem desdobramentos, né? E então, vamos falar um pouquinho desses desdobramentos aí, que já foi logo depois, né, do final de 2020, quando foi o lançamento da Carta-Mãe, e logo na sequência nós iniciamos os produtos filhos, né? Laís, o que são os produtos filhos da Carta Brasileira de Cidades Inteligentes? Bom, Robson, a gente terminou o lançamento da carta em dezembro de 2020 e já esse ano 2021 a gente fez uma oficina em que a gente falou ali dos produtos filhos, a gente fez um mapeamento do que as pessoas estavam desenvolvendo, né? E o que seriam esses produtos filhos? Seriam, de fato, iniciativas, ações que estão alinhadas com a carta, né? Então, uma determinada iniciativa que uma instituição esteja fazendo, ela já traz ali algo linkado com a carta, com algum objetivo, ela já busca solucionar algo que a carta já mencionou, ela já atende a uma recomendação. Então, os produtos filhos são essas iniciativas, esses produtos que têm, de fato, um link com a carta, que falam sobre o mesmo problema, que tentam chegar a uma mesma melhoria que a carta, né? Então, lógico que cada produto filho desse, ele não vai atender a tudo que está descrito ali, né? Mas se ele tem pontos em comum, né, ele é considerado, sim, um produto filho. Essas iniciativas que estariam dispersas se não fosse essa comunidade que existe, né? Então, esse foi o intuito da carta, de congregar essas iniciativas, e o que a gente nomeou de produtos filhos, ações, projetos que estão dentro do âmbito do que a carta fala, né? Dentro desse contexto da carta, e que não necessariamente é uma iniciativa nossa, não necessariamente, pode ser também uma iniciativa do governo federal, do governo estadual, municipal, tá? Mas que é da comunidade. Ok, Laís. Então, nós falamos aí dos produtos filhos, né? Então, na verdade, foi feita uma pesquisa pública, quais são os projetos relacionados às cidades inteligentes, né? Que atendia alguns daquelas normativas, aqueles direcionamentos da Carta das Cidades. Aí foi feita uma oficina, onde foi apresentado, isso foi dividido em grupos, tinha a parte acadêmica, tinha a legislação, tinha vários itens, e a ABESE, junto com o Programa de Inovação e o Fórum Brasileiro, nós entramos com um dos projetos, que é o projeto 51, né, da Carta, um projeto filho da Carta Brasileira das Cidades, projeto número 51 dentro da Carta, que tem o objetivo de criar uma normativa, um direcionamento, um guia para que cidades de pequeno e médio porte possam fazer implementação da carta,
desenvolver as ações que estão direcionadas, né, as normativas, os direcionamentos da Carta, se tornando cidades inteligentes, mas utilizando as plataformas de inovação externas, né? Muitas das cidades pequenas, por exemplo, não tem uma academia, não tem uma faculdade, não tem um centro de pesquisa, né? E não existe estrutura que muitas vezes uma cidade de médio porte ou de grande porte tem, e aí ele pode lançar a mão dessas estruturas de apoio, como o Programa Nacional de Inovação ou qualquer outra estrutura de inovação aberta. É a ação que nós protocolamos e que a gente, até o final do ano, vai enviar os resultados. O momento desse trabalho está em fazer a captação dos municípios pilotos. Vocês já viram no programa retrasado Fortaleza, né, no Ceará, e a Campina Grande, na Paraíba, encabeçando esse movimento, trazendo mais municípios, tanto do Ceará como da Paraíba, e aí nós temos ações também no Rio de Janeiro, São Paulo, totalizando 30 municípios para fazer esses pilotos da Carta, né? Nós já, né, falamos também no programa retrasado a respeito das ações, né, dos benefícios que isso vai trazer para as startups, para as empresas de segurança eletrônica, para as empresas de IoT, por exemplo, o sandbox regulatório, né, que Campina Grande já formalizou, fazendo os convites, e que a gente está trabalhando também com Fortaleza e os outros municípios, para que a gente faça os pilotos dentro desse projeto 51 com as diretivas da Carta, ok? Então, aí, né, acompanhe as ações na ABESE, né, no Programa Nacional de Inovação, a respeito do andamento dos pilotos, e isso é uma oportunidade para as empresas de segurança eletrônica, de tecnologia, que conhecem a tecnologia 4.0, e agora está muito mais flexibilizado para poder agregar no sandbox regulatório e também outras iniciativas que isso engloba, ok? Vocês entenderam o que é o Projeto 51? Vamos ver alguns trechos do teaser de lançamento deste projeto na oficina da Carta das Cidades. Confira com a gente. Saudações aos participantes da Carta, eu sou Luma Costa e eu vou apresentar a proposta do grupo 4.2, número 51, sobre gestão de governança e implantação. Os coordenadores do grupo são Robson Arantes e o Ricardo Trefilho, e os participantes são Cláudio Ricardo Gomes, a Emília Stenzel, Luma Costa e o Osni Augusto da Silva. A proposta ela tem o objetivo de implantação de uma plataforma para a gestão da governança municipal, né, e constituir ferramentas para viabilizar o município numa rede de experimentação, inovação e ensino. Então, é voltado para as práticas de cidades inteligentes. Com essa plataforma, o município ele vai conseguir articular ecossistemas locais, se inserir no ecossistema regional, né, e incrementar a sustentabilidade local, alinhada às ODS, e implantando estrutura de internet das coisas para contribuição desse ecossistema, né, além de ter um suporte para a elaboração de metodologia e processo para a governança municipal, tanto privada quanto pública, alinhada aos objetivos estratégicos da Carta, podendo definir indicadores, né, para mensurar esse processo e oferecendo uma estrutura de ações que podem ser desenvolvidas. Aqui na finalidade da proposta, eu vou destacar alguns pontos. Então, o objetivo é implantar uma estrutura de gestão da governança municipal, né, onde o município ele vai criar uma rede de experimentação, inovação e ensino voltado às práticas das soluções, né? Ele vai ter suporte para a elaboração de metodologias e processos necessários para essa transição. Então, ele faz um diagnóstico das ações, vê quais ODS ele está impactando com as ações que ele já tem, mas ele consegue também estudar cenários futuros, né? Priorizar novas ações
para a implementação a nível local. Então, tem essa articulação também desse ecossistema local, e ele também vai poder compartilhar esses resultados e aplicar as ações em outros ecossistemas. Então, tem a questão de ser um processo colaborativo de planejamento, né? Estimulando a implantação da internet das coisas, a constante revisão desses índices de maturidade da gestão e a evolução para um novo cenário, né? Onde ele vai articular plataformas de inovação também. A gente tem os objetivos e recomendações aqui na proposta que estão vinculados com a carta e as metas que foram divididas em 3 grandes metas essa proposta. As 2 primeiras, elas já estão em processo de implantação, então a criação de ecossistema de inovação local e regional para a internet das coisas e alinhamento aos ODS, né, já existe essas instâncias, né, de diálogo e de debate, de capacitação, de mapeamento de políticas, né, mapeamento de integração de políticas territoriais. E a meta 2, que é a implantação a nível local e regional, né, desses ecossistemas de inovação, já são processos que o intuito dessa proposta é vincular essas 2 primeiras metas à terceira meta, para que elas se retroalimentem. Então, eu estou num processo mais amplo de implantação desse ecossistema, mas com apoio técnico para a implantação das diretrizes da Carta nos municípios, principalmente de médio e pequeno porte, ou em consórcio, né? Eu consigo coletar essas necessidades também e levar para essas instâncias maiores de articulação. Dentro desse apoio técnico, né, a gente tem a capacitação, o diagnóstico, né, desses indicadores de conformidade, que consideram ISOs, né, de cidades inteligentes, alinhado aos ODS, suporte na criação de metodologia, né, desse processo de governança local, a mensuração dessas ações e a projeção de cenários futuros para a inovação e esses impactos. A gente tem aqui a trilha, né, que resume essas 3 etapas. As instâncias políticas, que são os agentes chaves, né, para que tudo isso aconteça. Então, o Fórum Brasileiro de IoT, a ABESE, o Programa Nacional de Inovação Terra 2 Inova, parcerias, né, com a Confederação Nacional de Municípios, com órgãos de fomento do governo federal e estadual, iniciativa privada, a sociedade civil, órgãos de financiamento, universidades, que são um elo muito importante, né, para a criação desse ecossistema também a nível local. E dentro da proposta a gente tem os meios de financiamento também aqui mais detalhado, a equipe do projeto e a responsabilidade de cada um, a proposta de cronograma também, e basicamente essa é a proposta. Eu queria agradecer muito a oportunidade, espero sim que ela se integre ao produto filho, né, da Carta, e eu queria agradecer a oportunidade e obrigada. Muito legal, né? Assim, a ABESE e o PNIT2I irão promover ações práticas e participativas para você, empresa de segurança eletrônica. E agora, vamos para a última parte desta conversa sensacional sobre a Carta das Cidades e as ações práticas proporcionadas por esta parceria, a Carta Nacional das Cidades Inteligentes e seu produto filho, Projeto 51. Ok, Laís. Bastante coisa, né? A respeito da carta, isso aqui né, quase nada, porque nós ficamos 1 ano e meio só fazendo reuniões, né? E discutindo. Isso aqui é a compilação, né? E a carta indexa um monte de outros documentos também, né? Bem, nós falamos da carta-mãe, falamos dos produtos filho, né? Então, a pergunta é: quais são as próximas ações
da comunidade, né? O que nós já temos no radar aí para a sequência das ações? Lógico, né? A continuidade dos produtos filhos, que a gente deve ter aí ainda esse ano, uma oficina para medir o andamento deles, né? Mas tem outros aqui que você estava nomeando para mim, né? Passa para ele quais seriam para eles, né? Para o nosso público, quais seriam aí as próximas ações da carta. Então, a gente tem a nossa preocupação é manter essa comunidade da carta ativa, né? Então, a gente está num processo assim de maturidade sobre a implementação da carta, sobre outros produtos que a gente vai entregar. A gente tem na nossa expectativa de lançamento ainda esse ano um guia para implementação para os municípios. Esse guia vai ser voltado para quem está ali na frente mesmo das cidades, para que eles possam fazer uso desse guia, né, como uma forma mais simples de usar a carta, né? Então, a gente vai ter esse guia para os municípios. A gente tem também, vai ter uma versão digital da carta, né, porque atualmente a carta, ela está num documento em PDF, um documento extenso, então a gente vai ter um documento digital, esse site da carta, né, que vai facilitar o uso, a pesquisa, para que possa ser utilizado. Uma outra coisa que a gente já tem também, né, como um desdobramento da carta, é uma campanha para capacitação de desenvolvimento urbano, né? A gente tem um projeto Traduz, né, que inclusive vocês podem conhecer as redes sociais do projeto. O projeto, ele é para desenvolvimento urbano sustentável, por isso que ele também trata da carta, né? Então, ele também fala da PNDU, que é uma outra frente aqui do Ministério, que a gente está atuando, e da carta, a gente tem podcast, já tem esse projeto, ele já está rodando, por favor, conheçam o projeto Traduz. A gente tem também a Redos, que foi lançada agora em 12 de agosto, é a Rede para o Desenvolvimento Urbano Sustentável, né? É uma plataforma virtual para a gente congregar essas iniciativas de desenvolvimento urbano sustentável, e tem uma parte da plataforma voltada para a carta, então é um espaço legal para vocês conhecerem, entrem no site, façam o cadastro de vocês, o login, então é um espaço legal para vocês conhecerem também o que outras pessoas estão fazendo. Tá? Então, é uma oportunidade para lançar, para divulgar aqui para vocês essa nova plataforma. E, bom, Robson, acho que são esses pontos, o projeto Traduz. O Reduz. O guia, né, para os municípios, e o site da carta. O site da carta e o sumário executivo, né? Isso. Então, tem coisa para caramba. Tivemos que fazer uma colinha aqui, senão a gente não lembra de tudo. Então, vocês veem aí que o processo é ativo, nós fazemos parte, né? Convidamos vocês todos para fazer isso. Aos municípios, já agradecemos os municípios que já aderiram ao movimento, agradecemos a todas as entidades também que já aderiram, os parques tecnológicos, a Unepem de Fortaleza, ao Parque Tecnológico da Paraíba, a Secretaria de Turismo de Fortaleza, o município da Paraíba, os 32 municípios do Ceará, que constam os campings do Instituto Federal do Ceará, e muito mais que nós estamos mobilizando aí, né, que é a BESE, o Fórum Brasileiro, o Programa Nacional, junto com a comunidade da Carta, o MDR, o Ministério do Desenvolvimento Regional, está trabalhando para desenvolver as cidades no Brasil, trazendo mais sustentabilidade para os cidadãos e para o município, né? Então, estamos caminhando aí, Laís, para os finalmente, né? Eu gostaria que você deixasse aí o recado, eu sei que uma partezinha que você já deixou, né? Mas aí chegou a parte para você passar aí o recado para todo o ecossistema de inovação nacional, né? Aí isso aqui vai ser atividade também, então tem 60 mil alunos que vão usar você para responder às atividades escolares, né? Isso faz parte dentro das nossas ações, né? As empresas da ABESE, de segurança eletrônica, né? De IoT, né?
de pesquisa e inovação, e todos os municípios também que vão ser convocados dos trabalhos que estão sendo feitos nas assembleias legislativas, né? Qual o recado que você tem que dar para toda a comunidade do Brasil, que pode se tornar também a comunidade da Carta? Eu queria convidar vocês a participarem dessa comunidade, né, a acompanharem o que o MDR vem fazendo, a conhecerem a carta, para quem ainda não conhece. A carta está disponível no site do Ministério, tá também no site do Projeto Andas. Acompanhar o que a gente vai entregar ainda, né, esse ano, o guia, o site, vai ser uma forma mais interativa, mais fácil de utilizar, né, do que o documento em PDF, mas conheçam também a carta, acompanhem as redes sociais do Projeto Traduz, conheçam a Redos, né, então, assim, a gente tem muita coisa a oferecer como desdobramento desse processo todo da carta, né. E, por fim, Robson, eu queria agradecer o espaço, né, para estar aqui falando também desse trabalho, né, para estar divulgando também o que a gente vem fazendo. É muito importante ter um espaço como esse para que a gente possa falar. Agradeço demais o convite, né, e quem assistiu, obrigada pela atenção. O MDR continua seguindo aqui com as ações para cidades inteligentes. Perfeito, Laís. Então, fica aí o nosso chamado para todos os municípios, legisladores, né? Letre-se, tenham as ações. As ações não são meramente burocráticas, elas são práticas e já trazem desenvolvimento. Nós temos ações para realmente, efetivamente implementar e trazer. Nós já temos alguns resultados das ações, então fica o nosso convite formal para todos os municípios brasileiros para aderir a essas ações da Carta, do Programa, da BESE, do Fórum Brasileiro da IoT, do Ministério do Desenvolvimento Regional, do MCTI, ou seja, né, de todo o ecossistema de inovação brasileiro. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada, Robson. Vocês viram a importância das políticas públicas para a consolidação do ecossistema de cidades inteligentes no Brasil? E seguimos com mais um convidado super especial aqui no programa Inovação. Confere aí com a gente. Bom dia a todos e todas. Eu sou Karina Vidal, sou servidora do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações do MCTI. Agradeço ao Programa de Inovação Terra 2 Inova, seus cofundadores, a BESE e o Fórum Brasileiro de IoT. Para nós do MCTI, é uma grande oportunidade para mostrar nossas ações, nossos programas, nossas iniciativas. Nossa, muito obrigada. Antes de mais nada, vou contar um pouquinho, né, da nossa história. A gente, em setembro de 2020, foi criada a Coordenação Geral de Transformação Digital aqui no MCTI, que tem como competência várias temáticas, como a Estratégia Brasileira para a Transformação Digital, o e-Digital, o Plano Nacional de Internet das Coisas, o IoT, Inteligência Artificial, Segurança Cibernética, Comunicações Avançadas e a Cooperação Internacional. Mas tudo isso está muito entrelaçado. Quanto ao e-Digital, já estamos no processo de atualização da estratégia. Hoje, a estratégia, ela contém 100 ações, tá? E nós estamos, a partir até da semana que vem, fazendo essa atualização das ações estratégicas e do documento principal. Já em relação ao plano de IoT, estamos trabalhando com as 60 ações. Essas 60 ações estão no nosso site, que eu vou pedir para o Robson depois disponibilizar aqui no canal. Em relação à inteligência artificial, foi lançada recentemente, em abril deste ano, a portaria número 4.617, de abril, que ela contém todas as ações estratégicas que o governo considera como relevantes para impulsionar a estratégia artificial no país. Tá? Estamos fazendo reuniões com várias associações, com iniciativas privadas, iniciativas empresariais, governamentais e acadêmicas para impulsionar o tema. Quanto à segurança cibernética, estamos lançando o edital do Centro de IA, tá, focado no tema, e em breve vocês devem
ficar cientes do edital junto à FAPESP e o CGI. Em relação à cooperação internacional, aqui no Ministério nós temos muitas parcerias com diversas instituições e diversos países no tema, tá? Estamos priorizando áreas da indústria, cidades, agros, saúde e turismo. Para desenvolvermos esses temas que eu acabei de falar, que são muitos, nós temos trabalhado com câmaras. O que são câmaras? São fóruns técnicos que visam agrupar diversos atores, governo, academia, ICTs, indústrias, associações e prefeituras, em torno desses temas. Logo, nós temos a Câmara da Indústria, a Câmara das Cidades, a Câmara do Agro, a Câmara da Saúde. Recentemente, nós criamos a Câmara do Turismo, inclusive a estratégia do turismo está em consulta pública. Tá? Como o nosso foco aqui é cidades, vamos falar agora de cidades. A Câmara das Cidades, ela foi lançada por meio de um acordo de cooperação do MCTI com o MDR, a fim de propor políticas ligadas à CIT e alinhadas à Carta Brasileira de Cidades Inteligentes. Então, o primeiro grupo, né, que é o principal, é a Carta Brasileira para Cidades Inteligentes. É o primeiro grupo de 4, tá? O primeiro grupo a carta foi lançada em 8 de dezembro de 2020. Tá? A carta é como se fosse uma estratégia, ela visa orientar a agenda de cidades inteligentes no governo federal para os próximos anos, servindo como um alicerce também para os estados e municípios. A carta tem 8 objetivos estratégicos e 163 recomendações, que estamos trabalhando com aproximadamente 32 produtos filhos. Eu tenho que me atualizar, porque como a carta é um produto vivo, os 32 produtos filhos, eles são vivos e eles crescem a todo momento, tá? Os outros 3 grupos da carta, eles são alinhados ao grupo 1, ou seja, a carta estratégia é a estratégia das cidades inteligentes, e os outros grupos visam a atender as recomendações definidas na carta. Então, o grupo 2, como é o nome do grupo 2? Soluções e tecnologias digitais para cidades inteligentes e sustentáveis. Esse grupo 2, o que ele faz? Ele olha para 163 recomendações e prioriza dessas ações o que a gente traz em relação à competência do MCTI. Tá? Como nós temos que focar, porque não dá para tocar 163 ações, quais são as ações que nós focamos? Tá? A gente focou no sistema de maturidade, que é a recomendação 8.3 da carta, é um modelo baseado na União Internacional de Telecomunicações, o IT, tá? Essa UIT, ela trabalha com 73 indicadores e nós tropicalizamos esses indicadores para a nossa realidade brasileira. Tá? Além desse modelo, que eu vou falar já desse sistema, nós estamos priorizando as emendas parlamentares que chegam para a gente com viés de ciência e tecnologia, nós priorizamos todos os incentivos fiscais na área de cidades, né, e por isso nós trabalhamos muito próximos à Embrapi, ao CNPq, ao FINEP e ao BNDES. Tá? Junto com isso, nós priorizamos também o Centro de IA com foco na cidade, que o centro que foi selecionado junto à FAPESP e o CGI é o centro da USP de São Carlos. Então, o André tem trabalhado muito com a gente, professor André, tá? Todos os acordos de cooperação técnica que referente às cidades, nós estamos ajudando a tocar, e junto com a BDI, o sandbox regulatório. Então, foram essas as ações que nós priorizamos. Eu vou dar ênfase agora no nosso sistema de maturidade. Nosso sistema de maturidade deve ser lançado em breve, ele já está pronto, e ele trabalha com vários indicadores que é como se a gente coletasse uma foto da cidade. E essa foto, ela vai permitir ao gestor público
entender dentro dos seus indicadores, dentro da sua realidade, qual a maturidade que seu município está. Ela não é um ranking, nós não visamos ranquear e competir com cidades. É para que as perguntas são destinadas ao prefeito e sua equipe para que ele possa fazer uma reflexão de como ele está e como ele pode melhorar a sua gestão em relação às cidades inteligentes, tá? Essas perguntas, elas estão muito alinhadas às recomendações da carta, tá? O GT3, ele é tocado por uma outra secretaria nossa aqui no Ministério, que é a Secretaria de Políticas para a Transformação de Ações Estratégicas. Ele visa dar ênfase nas tecnologias de baixo carbono para cidades inteligentes e sustentáveis. Dentro desse grupo, tem um grande programa chamado CTI Nova, que, junto com o CGE, ele tem bastante destaque, e um observatório de inovação para cidades inteligentes. Mais um outro grupo muito importante, que é o grupo 4, que é o grupo de infraestrutura de conectividade para cidades inteligentes e sustentáveis. Ele é um grupo tocado hoje pelo Ministério das Comunicações, porque o ano passado a gente teve essa separação, antes o Ministério das Comunicações estava junto com o MCTI, então era uma secretaria, hoje ele está sendo trocado pela equipe da Daniela, e ele toca vários projetos de apoio à conectividade para municípios, que é a implantação de fibra ótica, capacitação nos municípios para a gestão de infraestrutura e conectividade, e a criação de ambiente propício e regulatório nos municípios referentes à conectividade. Então, a gente procura separar e, ao mesmo tempo, unir. Tá? Cada grupo cuidando da sua temática e a Câmara para juntar todas as temáticas em direção à Carta Brasileira, tá? Então, a gente deve fazer uma reunião geral esse ano ainda, para mostrar todas as ações que foram realizadas neste ano. Tá? Então, a gente conta com a participação de vocês, conta com a participação de toda a comunidade em prol da Tríplice Hélice, que é o governo, junto com a academia e junto com as empresas. O programa de hoje está chegando ao fim, mas o impacto da Carta Brasileira de Cidades Inteligentes e do Projeto 51 está apenas começando. Não perca essa oportunidade de vista. Acompanhe os desdobramentos dessa iniciativa nas nossas redes sociais e fique de olho nas chamadas do Comitê de Inovação e IoT da BESE, para você participar também. E para você que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigada. Até a próxima e, claro, com muito mais inovação. Até lá!